Olá! Cá estou eu novamente, né? Boa tarde a todos vocês que estão aí, boa tarde a quem está nos assistindo. E nós continuamos aqui no nosso firme propósito de não deixarmos que o sonho morra, que vocês fiquem sem informações. Então hoje estamos voltando aqui para falar um pouco sobre a cidade de Orlando, a retomada do turismo na cidade de Orlando, como é que a cidade de Orlando está hoje se preparando para essa retomada, como é que ela espera o próximo semestre, o segundo semestre, e até mesmo o ano de 2021. Para isso, temos uma convidada bem especial, que é a Cláudia. Ela é a presidente da Pegasus Company, uma empresa de ônibus, e quem faz toda a nossa operação hoje em Orlando, cuida de todos os nossos hotéis, nossos ingressos, nossa estrutura. Então, convidamos ela para falar um pouco sobre como está Orlando. E na sequência, vamos estar aqui com o Renato Gonçalves, ele que é o gerente de desenvolvimento de negócios aqui da Universal Parques e Resorts aqui no Brasil, que também vai falar como é que está a Universal frente a todo esse momento, como é que ele vê o futuro próximo, a retomada dos parques, vai trazer boas novidades. Eu acredito que vai ser um papo bem legal, né, Gui? Isso. A gente vai desativar os comentários para não ficar na cara do nosso convidado, mas no final vocês podem mandar as perguntas pelo inbox que a gente no final tenta responder a todos, a gente junto com o Renato. Agora vamos chamar a Cláudia, vamos já chamar ela aqui, ver se ela entra aqui. Cancelar aqui, não? Tá chamando aqui Cláudia. Não estamos conseguindo. Bom, enquanto ela entra, a gente vai conversando, certo? Vamos ver aqui se ela entra. Não, peraí. Pessoal, a gente não tá de máscara, primeiramente, porque nós moramos na mesma casa, a gente está convivendo desde o início da quarentena, então esse contato aqui não tem problema. Você ainda pode chamar a Renato, então. Né? Cadê Cláudia? Não tem que estar online, não tá. Tem que chamar o Renato já. Renato online. Se Renato não tiver, a gente está fazendo alguma coisa certa. Vem aqui, como é que a gente chama? A gente está tendo aqui algum probleminha técnico. Ela pode lhe chamar também. Para chamar. Peça ela para lhe chamar. Cláudia. Aqui. Cláudia, você está aí, me chame aqui pelo Aerotour Team. Como é que eu chamo aqui? Desculpa aí os problemas técnicos, que a gente ainda está nos adaptando aí ao mundo das lives. Se Renato tiver aí também, pode ir nos solicitando já, que a gente entre em contato com Cláudia e no final ela dá um panorama breve de Orlando. Renato. Tá aqui. Vou Renato. Olá, Renato! Tivemos um probleminha técnico aqui com Cláudia, então vamos deixar para ela falar um pouquinho de Orlando no final. Tudo bem? Olha aqui, nós para darmos as boas-vindas a vocês, certo? O nosso famoso, querido e amado Minions, para dar as boas-vindas. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho. É muito difícil o momento que nós estamos vivendo, é um momento, na verdade, é um momento muito... a gente não sabe nem explicar o momento que a gente está vivendo, porque a gente nunca viveu esse momento na vida, né? Então, estamos tentando nos adaptar. Mas desde o primeiro momento que tudo isso aconteceu, nós na Aerotour, no Grupo Aerotour inteiro, em todas as nossas empresas, inclusive aqui na Aerotour Team, firmamos um propósito de que não podemos deixar o sonho morrer, não podemos deixar o nosso cliente e o nosso companheiro à deriva.
temos que reforçar a comunicação, temos que reforçar a informação. Então, é isso que a gente vem fazendo ao longo desses 2 meses. Compartilhando informações, mostrando as coisas como estão acontecendo. E, assim, hoje a ideia é justamente trazer a Universal e trazer a Orlando para falar um pouquinho como é que está a Universal, o que é que a gente pode esperar da Universal, o que é que a Universal fez durante esse tempo, como é que está prevista a retomada, como é que você vê o ano de 2020, como é que você vê a retomada, o ano de 2021. Então, fala um pouquinho para a gente aqui o que é que a Universal Parques, Resort. Eu sei que hoje, eu falo muito, Renato, eu sei que hoje a gente está, inclusive, fazendo uma live num dia muito especial. Eu considero um dia muito especial. Um Sim. dia em que o City Walk volta a abrir depois de todo esse período. Aí explica um pouquinho para todo mundo o que é o City Walk. Guilherme está aqui, ó, tomando uma águazinha na caneca do Harry Potter. Né? Então, por favor. Primeiramente, eu queria muito agradecer a você, Maria Amélia, ao Guilherme, a toda a Aerotour por esse convite. É muito importante a gente estar falando com vocês, com os nossos clientes, com aquelas pessoas que têm esse sonho de ter essa aventura nos parques da Universal Parks and Resorts. Hoje, como você falou, é um dia muito especial para a gente, porque a gente está reabrindo o City Walk, né? Depois de quase 2 meses aí, fechado. E, claro, ele está abrindo parcialmente com alguns restaurantes, mas isso é uma notícia excelente, né? Então, a gente tem lá o Bubba Gump agora está aberto, o Margaritaville está aberto, temos lá a Red Oven, que é a pizzaria, com todos os cuidados que são necessários. A gente está com uma segurança muito importante aí, a gente vai medir a temperatura de todos os funcionários com máscaras, mas só de ter um novo horizonte, né, da gente começar a reabrir, já é algo, uma notícia muito importante, né? Outra coisa que, assim, a Universal, Maria Amélia, a gente está vivendo um momento, claro que é difícil para todos, né? E é muito legal a gente falar para o cliente e tentar passar segurança, porque todos queremos seguranças hoje, né? Segurança para a nossa saúde, segurança para a nossa família e para as nossas viagens também, para os nossos Sem projetos dúvida. curto, Sem longo dúvida. prazo. E a Universal, ela tem muitas notícias positivas dentro desse cenário que a gente está vivendo, obviamente, né? Então, a Universal, durante todo esse período, não dispensou nenhum funcionário. O nosso escritório que fica no Brasil continua trabalhando efetivamente, são quase 20 pessoas. Aqui no Brasil são 13, mas a gente tem a equipe lá em Orlando. A Universal faz parte de uma empresa muito grande que se chama Comcast, que é a empresa de broadcast mais rentável do mundo. É a 33ª maior empresa do mundo em termos de rentabilidade. E há cerca de um mês atrás, ela disponibilizou 500 milhões de dólares para nenhum funcionário da Universal ser dispensado, para o time de RH conseguir suportar toda essa pandemia que a gente está vivendo. Nenhum projeto da Universal foi paralisado, então só nesse momento, quando a gente fala de parques também, o que a Universal tem de parques? A gente tem 3 parques em Orlando, a gente está fazendo o 4º parque em Orlando e as obras continuam. A gente tem uma obra ocorrendo nesse momento no Islands of Adventure que continua. A gente tem um parque que é a Universal Studios em Los Angeles, Hollywood. Está tendo uma expansão lá nesse momento e ela continua. A gente tem um parque que é a Universal Studios em Osaka, no Japão, que também está tendo uma outra expansão e ela continua. E a gente tem um último parque que é o Universal Studios de Singapura e esse está em funcionamento já, tá? Então todas essas obras continuam em funcionamento e são notícias importantes e boas para a gente dar para o cliente, né, para o nosso visitante, e saber que hoje a gente está reabrindo o City Walk já dá um novo horizonte para todos nós, né? Já dá uma realidade, ela sai de uma expectativa futura para algo muito presente, né? Algo muito atual. Eu sei que tudo isso, assim, o que é que eu imagino? O mundo ele vai sair diferente desse período, pelo menos até que se encontre uma vacina para esse vírus, mas ele vai continuar com os devidas precauções. Então, assim, o uso da máscara, a medição de temperatura, um distanciamento maior numa fila, com certeza. Eu imagino que a Universal
vai criar um distanciamento maior em uma fila de uma atração, para evitar uma aglomeração, pelo menos nesse primeiro período, né? E, Renato, desculpa, a abertura do City Walk representa alguma coisa para a abertura dos parques? Assim, o fato do City Walk estar abrindo, você já consegue analisar um horizonte positivo para a reabertura dos parques? Oi, Guilherme. A gente, oficialmente, a gente sabe que até 31 de maio agora, os parques não abrem. Então, mas vai abrir em julho, em junho? Não sei. Isso, oficialmente, a Universal ainda não se posicionou. Claro que a abertura do City Walk é uma retomada. Então, agora, óbvio que a gente está mais perto do que antes, quando tudo estava fechado. Então, é algo muito positivo. E todas essas medidas de segurança que a gente está vendo, de precaução no City Walk, ou seja, tirar a temperatura das pessoas, todos têm que usar máscara, todos os funcionários vão usar máscara, terão a distância de 2 metros, pelo menos, entre as pessoas, com marcações no chão, que todos têm que seguir. Tudo isso a gente leva a crer que será aplicado nos parques. Isso foi anunciado? Não. Isso é oficial? Também não. Mas a gente vai se baseando em cima das políticas que estão sendo aplicadas no City Walk. Só que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, né? Porque amanhã pode vir uma nova diretriz governamental, pode vir uma nova informação da pandemia, que o time de operações dos parques tem que se readaptar a isso. Por isso que é uma situação muito sensível, né, gente? Porque a gente não tem certeza de nada, né? Mas o horizonte é positivo, né? E a gente sabe que os parques vão voltar em algum momento, a gente sabe que os parques não fecharão, por isso que eu falei no início ali da Comcast, da força da empresa. A gente sabe que logo a gente vai ter a nossa diversão, a nossa aventura de volta e com novidades, né? Então, todas aquelas obras que eu falei que elas continuam correndo, no fundo, são novidades que vêm para o futuro. Na verdade, nada é para sempre, nem o bom nem o ruim, né? Vamos assim pensar. Então, Verdade. isso vai acabar. Nós temos necessidade de retomar nossa vida, nós estamos tendo. E a gente vai conseguir retomar nossa vida de outra maneira no início, com certeza, mas ela vai ser retomada, é necessário. E, Renato, como vão os hotéis? Porque, assim, a Universal ela tem maravilhosos hotéis em Orlando, particularmente eu gosto muito dos hotéis da Universal. Sim. Como é que estão eles? Já estão fazendo? Já foi aberto para reserva para alguma data específica? Também fala um pouquinho das novidades dos hotéis da Universal, né? O que é que vem aí? Então, Maria Amélia, a gente vem focando muito nessa parte hoteleira dos últimos anos para cá. A gente vem ganhando muito share de mercado aqui no Brasil. Cada vez mais brasileiros ficam hospedados nos hotéis da Universal. Eu diria que a gente está tendo um segundo divisor de águas. O primeiro foi em 2014, quando a gente abriu o Cabana Bay, que foi o primeiro hotel não de luxo da Universal, né? E aí, antes, a Universal só trabalhava com hotel de luxo, que é um limitador por causa da tarifa e tudo mais. Quando a gente abre o Cabana Bay, ele é um sucesso instantâneo. Hoje, ele ainda é o hotel mais vendido da Universal no Brasil. E desde o ano passado, 2019 e agora 2020, a gente está abrindo os 2 primeiros hotéis econômicos da Universal. Os 2 primeiros hotéis 3 estrelas, com tarifas a partir de $85. Só lhe interrompendo, nós inauguramos um desses hotéis, né? Em julho do ano passado, fomos hóspedes, botamos o grupo da Disney no Surfside. Isso. Então, assim, eu adorei os hotéis. Na verdade, assim, vocês têm algo extraordinário a nível de hotelaria em Orlando. Algo que ninguém nunca vai roubar de vocês. Vocês estão, sem dúvida nenhuma, na melhor localização da cidade de Orlando. Ou seja, vocês estão equidistante de tudo que tem bom na cidade. Você está no coração de tudo. Então, assim, é muito cômodo, é muito confortável hospedar-se ali junto, hospedar-se nos hotéis da Universal, por todas as facilidades, né? Eu simplesmente adoro. Mas continue. Que vocês tiveram em julho do ano passado, né? Junho/julho do ano passado, era um hotel novo, ele ainda é o Surfside, ele é todo temático no surf. Esse ano a gente vai abrir um novo, que é o Dockside, temático na praia, mas a categoria é a mesma.
E isso que você falou é muito importante. Os hotéis da Universal estão numa localização privilegiadíssima da cidade, tanto em termos de locomoção, você está a 20 minutos do aeroporto, 15 minutos do centro, você está do lado da International Drive, a 10 minutos dos nossos parques vizinhos, vamos dizer assim, e você está do lado dos principais pontos de compra da cidade. Então, você está a 5 minutos do maior outlet da cidade, que é o Orlando Premium Outlet, a 7 minutos do shopping mais sofisticado de Orlando, que é o Mall at Millennium, a 5 minutos lá do bendito Walmart 24 horas, que eu chamo de Walking Dead Brasil, né? De madrugada. Todos os brasileiros estão lá fazendo compra. Isso ajuda muito. E nos portões dos parques, assim, eu digo muito, as pessoas têm que aprender a se hospedar nos hotéis vinculado aos parques. A facilidade de você ter horário diferenciado para entrar e sair. A facilidade de você não ter que pagar um estacionamento. De você ter o transporte do hotel. O tempo inteiro de funcionamento do parque para levar e pegar. Isso tudo é muito confortável, né? Ainda mais Maria Amélia, no caso da Universal, os hotéis são extremamente próximos aos parques, né? É possível você fazer andando, a maioria deles, para o City Walk e para o próprio parque. Ou você, por exemplo, Cabana Bay ali, ou do Endless Summer, você pega um ônibus, em 3 minutos você está no City Walk, é um ônibus temático da Universal. Isso. É muito importante também que todo mundo tenha em mente que a sua viagem, você passa mais tempo no seu hotel do que no parque, do que fazendo compra. Então, o seu hotel faz parte da sua viagem. E você está num hotel temático da Universal, você está vivendo uma experiência, você está vivendo uma história. Todos os hotéis da Universal são hotéis temáticos. Como a gente falou, o hotel que vocês usaram ano passado é temático no surf. O Cabana Bay, que vocês já usaram também, é temático na década de 50 e 60 dos Estados Unidos, um hotel retrô, um hotel vintage. Todos os benefícios também, porque todos os hóspedes, por exemplo, o grupo de vocês, podem entrar 1 hora mais cedo na área do Harry Potter e também 1 hora mais cedo no Volcano Bay, que é o parque aquático da Universal. Então, tudo isso, todos esses benefícios, de você poder viver uma experiência em um hotel, faz muita diferença também, né? E os hotéis da Universal, como você mencionou, tem uma estrutura impressionante, né? Mesmo quando você está no hotel, um hotel 3 estrelas, mas você tem a nítida sensação que você está no hotel de uma categoria muito superior, porque a estrutura muito mesmo. Inclusive, Renato, nós fazemos uma pesquisa de satisfação depois com os passageiros que a gente leva e a gente fez uma pesquisa para saber, e eles preferiram o hotel do Universal até do que o hotel de Nova York, que é a categoria luxo. Tá vendo? O hotel em Nova York é luxo. Então, assim, eles amaram o quarto é bem espaçoso, eles amaram a praça de alimentação, eles amaram tudo do Endless Surfside. Eles se identificam muito, né? Eles já entram na magia, eles já entram lá na animação, já se depara com os personagens, já se depara com o Minion, já se depara com tudo. Então, ele realmente é muito bom, né? E com relação aos parques, o que é que nós temos de novidades nos parques, Renato? O que é que a Universal... Eu vejo, como você iniciou mesmo dizendo, que a Universal não para de investir. Então, assim, é uma efervescência, né? Engraçado que eu acho que a Universal nunca pensou que ela tivesse tanto espaço, que ela fosse crescer tanto na cidade de Orlando. Então, a área... Foi uma coisa que eu acho que não estava nem no planejamento de vocês mesmos, né? Então, vocês não chegaram pequeno, porque a Universal não chega pequeno em canto nenhum. Mas vocês chegaram para ocupar uma área relativamente que suportava o quê? Os 2 parques principais e os 2 ou 3 hotéis ali no entorno. E aí a coisa foi acontecendo, a aceitação do público ele foi aumentando e as pessoas foram se apaixonando pelo mundo da Universal, porque ele é maravilhoso. Você entra num parque daquele da Universal, é assim, engraçado. Ele me instiga a entrar dançando. Eu já entro feliz, eu entro animada, eu entro alegre. Entrar na Universal Studios, que eu adoro. Então, assim, não posso dizer aqui o que é meu preferido, né? Mas eu adoro entrar no parque da Universal. Então, assim, e aí a coisa foi tão estrondosa, o efeito Universal ali na cidade de Orlando e na aceitação das pessoas, que vocês começaram a atravessar ruas, começaram a se espalhar, começaram a sair do entorno do que seria apenas a área da Universal, e hoje saíram comprando aos pouquinhos, mastigando de pouco em pouco, e hoje tem uma área imensa da Universal se formando fora do miolo que inicialmente começou, né? Então, é verdade. Os parques crescem,
muita novidade. Então, fala um pouquinho. Eu diria, assim, a gente brinca internamente, né, que desde 2008, 2009, a Universal vive uma revolução. Só que, cara, é uma revolução aí de mais de uma década, né? Se a gente pegar até 2014, a gente tinha 2 parques, né, que é a Universal Studios Florida e o Islands of Adventure, e 3 hotéis. Hoje, a gente está chegando a 3 parques e estamos indo para o 8º hotel, né? Então, assim, é um ritmo de inaugurações, eu diria que sem precedentes ali no Verdade. destino que a gente tanto ama, né? É impressionante, todos os anos a Universal inaugurando novas atrações, inaugurando hotéis, inaugurando um novo parque, que é o Volcano Bay, e a gente tem no futuro próximo a inauguração do 4º parque, que vai ser o Epic Universe. Então, você falou de terreno, realmente acabou o nosso espaço, e há 2 anos atrás a Universal comprou um outro terreno, e esse terreno é relativamente próximo, é cerca de 12 minutos do terreno atual, é na parte sul ali da International Drive, e ele tem o mesmo tamanho do terreno atual. Então, veja só, hoje a gente tem 3 parques, 8 hotéis, o City Walk, né, que é um centro de entretenimento com lojas, restaurantes, cinema, vida noturna, e a gente tem um terreno novo do mesmo tamanho. Então, um potencial futuro infinito, né? Até Inclusive, anunciou o parque, né? Pois não. eu falei até com manhã, quando a Universal lançar esse novo parque, a gente vai ter que repensar para aumentar os dias de viagem, porque vai ter Vai muito mais fazer coisa para ver. Não, é verdade. Agora, E dentro dos... Oi. focando mais nas novidades recentes, né? Isso, isso. Acabou de viver e o que a gente está prestes a viver, que é o que importa nesse momento. Ano passado, por exemplo, a gente inaugurou a montanha do Hagrid, que é a Hagrid Motorbike Adventure, na área do Harry Potter, né? E foi um sucesso, assim, Muito que top, superou sim. qualquer expectativa, né? No dia de inauguração, a gente teve uma fila de 10 horas, que é um recorde de qualquer parque temático do mundo, de qualquer atração do mundo. Só para contextualizar todo o pessoal que está nos assistindo, né? Essa atração é na área do Harry Potter, no um dos personagens mais famosos da série do Harry Potter, que é o Hagrid, que é um dos professores do Harry Potter. E nessa aventura com ele, o nosso objetivo é descobrir as criaturas especiais que vivem numa floresta proibida. E para ir nessa aventura, a gente vai com o Hagrid no veículo dele. E o veículo dele é uma moto. Uma moto que tem um sidecar ao lado, podem ir 2 pessoas. Então, ela é uma montanha-russa, mas ela não é uma montanha-russa radical, ela é uma montanha-russa para família. Eu diria que até quebrou um paradigma nesse ramo de montanha-russa. A Universal chama que ela é uma montanha-russa de história, porque é uma história de início, meio e fim, que o Hagrid vai com você o tempo inteiro. Então, eu tenho certeza que todas as montanhas-russas do futuro vão ter que se basear de alguma forma na Hagrid, porque ela é um sucesso absoluto, né? Como eu falei, não é radical, ela não tem grandes quedas, não tem looping, mas assim, você ir numa floresta com essa moto, a Universal plantou 1.200 árvores para recriar essa floresta, porque a montanha-russa vai sinuosamente entre essas árvores. Como a Universal usa a tecnologia em prol da história é incrível, porque ela tem hoje o recorde mundial de arrancadas, são 7 arrancadas. A arrancada é quando ela está devagarinho e uma hora para outra ela acelera. Então ela usa isso, por exemplo, eu estou em um momento de perigo, preciso sair dali, então a moto acelera. Ou quando eu estou numa velocidade média e preciso chegar no top speed, ela acelera novamente. A gente encontra as criaturas durante o trajeto, inclusive a gente encontra o Hagrid em pessoa. Essas criaturas são animatrônicos, são robôs, e tem um Hagrid lá com 2,32 de altura, que é a altura dele na literatura do Harry Potter. Menina, que show. Eu particularmente não fui, certo, Renato? Guilherme foi. Mas assim, em dezembro agora nós vamos passar o Natal lá em Orlando. E aí eu vou a atração nova para conhecer. E vale muito. Essa montanha-russa foi tão boa que a gente até se esqueceu da outra que tomava o lugar dela, que era a Dragon Challenge, era muito bacana também. Era uma montanha-russa de muito sucesso, né? A Dragon
era uma montanha-russa radical, mas realmente eu acho que a Hagrid Motorbike Adventure quebrou um paradigma e encanta todos. Mesmo assim, eu tenho certeza, Maria Amélia, que você vai adorar, que vai ser um divisor de águas para você com Pelo montanha-russa. amor de Deus. Eu já estou pensando nessas arrancadas, certo? Eu indico você ir primeiro no. Ô, Guilherme, quando você foi na posição da moto ou do sidecar? A gente foi nos dois. A gente foi nos dois. Na Foi. prática, ir nos dois para debater, mas eu aconselho primeiro, quem tem medo de montanha-russa, ir no sidecar, que é bem mais light, e a moto é um pouco mais radical, né? Mas na prática, foi isso que o Guilherme falou, todo mundo quer ir 2 vezes e depois Para comparar. diferenças e comparações e etc, né? Outra novidade que a gente teve ano passado foi no nosso parque de Los Angeles, a Universal Studios de Los Angeles, que a gente pegou lá a área temática do Jurassic Park e refez ela dando o nome Jurassic World, porque os últimos filmes da Universal com essa franquia já são chamadas de Jurassic World, tá? A gente não sabe se isso vai acontecer em Orlando, provavelmente sim, mas eu não tenho como cravar, então não tenho tanta certeza. Outra novidade que a gente vai ter este ano, tá? No nosso parque em Los Angeles é uma atração do Pets. Não sei se vocês conhecem, Pets é uma franquia de muito sucesso dos mesmos produtores da franquia Minions, né? De Pets. E a gente vai ter uma aventura com eles lá em Los Angeles, que a gente vai na cidade de Nova York e tem que achar um ponto de adoção de animais. Muito legal. Eita, que maravilha. Toda. E em Orlando, na Universal Studios Flórida, a gente vai ter uma nova atração temática na franquia Bourne. Franquia Bourne, ela já teve 4 filmes da Universal, tendo 3 deles com o Matt Damon. É uma franquia de espionagem, ação, perseguição. Então, é uma franquia essencialmente de ação. Então, essa atração, gente, ela vai ser um live action com dublês, que são especialistas nessas cenas de perseguição, ação, misturado com tecnologia que faz parte do DNA da Universal. Então a gente quer. E isso está previsto para quando, Renato? Então, inicialmente ela estava prevista para abril e maio. Devido a tudo isso que a gente está vivendo, a gente não tem uma data precisa, mas a gente sabe que vai ser muito próximo depois que os parques reabrirem. Então não deve ficar muito. Ou seja, ainda em 2020. Com certeza, ainda em 2020. Para vocês terem uma ideia, em março já teve algumas sessões testes que eles têm que fazer com os funcionários. E os funcionários da Universal me deram um feedback assim fenomenal. Eles falaram, Renato, é um live com esses atores com uma tela. Imagina que é um teatro, só que tem uma tela de LED gigantesca. Então você já perde a sensação do que é realidade e o que não é. E a experiência ela é muito diferente dos outros simuladores que a Universal tem por causa da presença desses dublês, dessas cenas de ação, de briga, perseguição. A gente brinca internamente que é tipo tiro, porrada e bomba, que é o que a franquia propõe, né? Olha, não tem como, né? Não gostar dos parques da Universal. É sempre muita inovação e é sempre coisa muito atual, muito adulto, mais assim, que instiga muita gente. Então é muito interessante mesmo. Travou um pouquinho. Sim, então. Acho que travou. Acho que foi lá, né? Ah, pronto, voltou. Travou um pouquinho, voltou, saiu. Saiu. Ele saiu? Vamos chamar ele de novo, porque deve ter caído a internet dele. Vamos lá reconectar com o Renato. Fica aí um pouquinho que a gente ainda tem alguns assuntos bem interessantes para tratar. Principalmente para a galera de 2021, temos muitas novidades aqui. Já solicitamos a presença de Renato. Oi, Renato, caiu um pouquinho, mas não tem problema nenhum. Vamos nós. Faz parte, internet dá oscilação. Ao vivo. É verdade. Afinal de contas, nós temos que nos adaptar a tudo isso, né? A falar. Mas você sabe que eu estou até gostando. É uma forma da gente comunicar mais fácil, ir mais longe, mostrar as coisas como estão acontecendo, né? E aí eu tenho aqui nas minhas anotações também que tem uma Super Nintendo LAN. O que vem a ser isso? Para quando é que isso está previsto?
Então, Maria Amélia, esse ano, provavelmente esse ano, devido ao que a gente está vivendo, agora a gente não tem uma data prevista. Mas antes disso acontecer, estava previsto em 2020, no nosso parque de Osaka, no Japão, né? A gente Sim. abria a Super Nintendo World, que é uma Ah, área temática com os personagens da Nintendo. Que para mim isso vai ser uma revolução com aí para certeza. O Super Mario, todos aqueles personagens que faz parte até hoje, não é só da criança, não. É do Sim, adulto, do adulto que um dia foi criança e que viveu muito fortemente os personagens, né? sim, a gente já tem gerações aí que já Isso. jogaram os jogos do Mario. E se falando de Nintendo, ele com certeza a gente está falando das principais marcas do universo dos games, né? Não E é bom tenha lembrar dúvida. que esse mercado dos games, ele é maior que até que o mercado de cinema hoje em dia, né? Mas Então, não por tenha isso que eu dúvida. falo que é uma revolução no mundo dos parques temáticos. A É. Universal já divulgou imagem conceitual, então a gente já foi anunciado que a principal atração dessa nova área vai ser o Mario Kart. Eita, Ai, que vai ser muito massa! massa, viu? Que maravilha! A internet dele Eita, caiu caiu. de novo. Vamos chamar de novo. Eu acho que a internet de Renato está dando um pequeno probleminha, mas a gente vamos levando. Vamos chamar de volta. Renato, volte, Renato. Olha, preste atenção, é tanta coisa boa, não é só para você que vai para Disney, mas é para você que vai para Orlando, quem você que quer curtir os parques. Então, continuando de onde eu parei. A gente sabe que a principal atração da área vai ser Mario Kart, que é um jogo de extremo sucesso, né? E a gente Muito. sabe que a nova área deve ter dois castelos, que é um castelo da princesa e o outro do vilão, que é o Bowser. A gente já sabe que vai ser a land de maior interação de todos os tempos. Então, o objetivo da Universal é colocar todos os visitantes disputando entre si, fazendo missões, completando e coletando moedas. Terão áreas que poderão ser acessadas caso você faça essas missões. Então imagine você jogando um videogame real. Esse é o objetivo dessa experiência nos parques da Você, Universal. eu já imagino a dificuldade que nossa equipe vai ter de tirar os passageiros desse mundo. E Pois aí é, ele imagine vai estar banda e dentro da procura. Universal, vivendo o que eles mais gostam de fazer, né? Porque, pra você ter uma ideia, é como você diz mesmo, o jogo é tão forte nesses meninos que a primeira coisa que eles fazem, muitas vezes, quando ele tem acesso até uma loja quando chegam em Orlando, é comprar um Nintendo, é comprar um jogo para jogar dentro do quarto do hotel quando não está no parque da Universal. Renato tá travado. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver se eles. Ai, caiu de novo. Vamos lá. É, Vou chamar Renato de novo. é verdade. Desculpe vocês aí que tá essa conexãozinha caindo. Renato, agora eu Eu vou perguntar um assuntozinho, uma coisa bem interessante. Guilherme, o ano passado, ele foi junto com vocês e viveu uma experiência que ele ficou apaixonado. E assim, pode ser até que a gente esse ano ainda se disponha a ir a Orlando para viver essa mesma experiência. Então, assim, queria que você falasse para todo mundo o que é o Halloween na Universal. Uma data ah, tão bem comemorada e vivida nos Estados Unidos e que a Universal incorporou isso e fez em torno dessa data um grande evento. Fala um pouquinho para a gente o que é o Halloween Universal. Oh. Ele tá aqui, né? Caiu, agora caiu. Caiu. Vamos lá, galera. O Halloween que eu fui é em outubro, que acontece na Universal.
e Renato vai aparecer para dar uma palavrinha sobre ele. O Halloween é uma data comemorada todo dia 31 de outubro, né? Que é o Dia das Bruxas. Algo que sempre foi muito forte na cultura americana. A cultura americana, o americano, ele vive com muita intensidade o Dia das Bruxas, o Halloween. E aí a Universal aproveitou essa data para criar uma festa em torno dessa. Como é, Renato? Você vai e volta, mas a gente não deixa você ir, não, Renato. Sim, eu volto sempre, isso que é importante. É que a gente falou de Halloween Horror Nights, aí a internet já custo assim, dá uma Ficou com medo. Mas, ó, o Halloween Horror Nights, ele é o meu xodó, eu falo isso para todo mundo, é a coisa mais legal que eu já fiz em Orlando, disparado. Ele é um evento à parte, tá? Então existe um ingresso à parte para ir nesse evento. É um evento que acontece, já tem 30 anos, esse ano vai completar 30 anos de Halloween Horror Nights. É considerado um dos melhores Halloween do mundo. Ele acontece na Universal Studios somente, né? E ele acontece nos meses de setembro e outubro, tá? Então, ele é um evento que a gente tem atores dentro do parque. A gente tem uma decoração especial, eles redecoram o parque inteiro. Eles espalham fumaça nos corredores do parque para dificultar a sua visão. Botam um som ambiente para dar aquele clima tenso, de terror, né? Os atores ensanguentados, maquiados para interagir com você. Lá vai ele, mas ele volta. Deve ser o efeito Halloween, né? A gente tá falando do Halloween, não estão gostando, mas a gente vai buscar ele. Vamos lá. O senhor ainda estava? Então, enquanto ele não entra, eu vou dizer o que eu achei mais... entrou. Então, continuando. A gente tem lá atores, né, que é muito legal essa interação. Eles começam a interagir com você. O objetivo do evento é te dar susto. Muita gente fica focado no terror. Eu tenho medo. Eu não diria que o Halloween Horror Nights ele é um evento de medo, e sim de suspense, te dá susto, né? Atores, a gente tem espetáculos. Acontecem 2 espetáculos. Ano passado, não sei se o Guilherme vai lembrar, mas teve um no centro da Lagoa, incrível, com iluminação, projeções do Caça-Fantasma, do Stranger Things, do Drácula, Lobisomem. E a gente tem 10 casas do terror que são construídas para esse evento, que são labirintos e eles são temáticos nos ícones do terror. Então a gente já teve casa do Walking Dead, do lobisomem americano em Londres, do Drácula, do lobisomem. Nos 2 últimos anos, a casa que fez mais sucesso foi a casa do Stranger Things, que é a série de maior audiência da Netflix. Eu não sei se esse ano a gente vai ter novamente, porque eles anunciam as casas mais próximo do evento que acontece em setembro e outubro. Além disso, as principais atrações do parque continuam funcionando. Então, a atração do Velozes e Furiosos continua funcionando, a atração do Harry Potter continua funcionando, do Transformers continua funcionando, e com filas bem reduzidas, porque o público americano lá foca no Halloween. Isso foi o que eu achei mais interessante. O depoimento do Halloween Horror Nights. Isso foi o que eu achei mais interessante, porque todos os brinquedos funcionavam normalmente e ninguém queria brincar nos brinquedos, só queria aproveitar a estrutura do parque, queria entrar nas casas do terror, que as casas do terror são realmente muito realistas. Você entra num labirinto e não vê nada e, de repente, tem um monstro dando um susto em você. Então, é algo que dá realmente muito medo. É bem interessante. E, assim, é muito legal porque ele mistura os clássicos e coisas atuais. Então, assim, a gente pode ver Stranger Things, mas a gente pode ver Ghostbusters, a gente pode ver vários filmes clássicos que marcaram outra geração, né? Além da nossa. Então, assim, é muito legal o Halloween. É uma estrutura totalmente diferenciada para esse evento e eles levam muito a sério mesmo. Tem barraca, atores que passam com uma faca no pescoço. Então, é um negócio muito realista. Eu realmente tive muito medo o tempo todo. Meu Deus! Mas isso é uma experiência, né? Isso Sim, uma experiência icônica. E assim, a viagem hoje, ela não pode ser uma viagem apenas. Ela tem que ser
uma experiência. Você não pode simplesmente decidir viajar por viajar. Você tem que decidir viajar para viver uma experiência. Então, você hoje tem que estar sempre buscando algo mais que agregue e enriqueça a sua viagem para que ela saia do patamar de uma viagem para ocupar o patamar de uma experiência, né? Então, isso é muito Sem importante. dúvida. Quem puder estar em Orlando nesse período, não pode jamais deixar de ir a uma experiência única dessa. Então, assim, você Sem pode dúvida. até visitar o Para parque. Orlando. Pois é, você pode visitar o parque quase nesse horário para aproveitar, inclusive, as filas que vão estar pequenas, né? Em algumas dessas atrações, não é isso, Gui? Isso. Pra... Sem dúvida. Você pode ter ido em Orlando 10 vezes, não necessariamente teve uma experiência como essa. Então, faz muita diferença ser em setembro ou outubro e ter essa experiência para contar a história. É verdade. É. E, Renato, fala um pouquinho, já que a gente está falando das novidades da Universal, tudo bem que não é tão recente para a gente. Mas nós vamos falar agora, enquanto o Renato entra de novo, nós vamos pedir para o Renato falar de um parque que a gente ama, que é o Volcano Bay, certo? Então, assim, vamos pedir para ele falar um pouquinho do Volcano Bay. É um parque extraordinário. Desde o primeiro ano que o Volcano Bay abriu, nós incluímos os nossos roteiros team. Então, assim, levamos nossos grupos para o Volcano Bay. Então, assim, é um parque show. E é um parque assim, moderno, tecnológico, né? Então, ele tem uma série de coisas fantásticas que interage, que os passageiros interagem, os passageiros podem curtir ele, podem curtir as cadeiras, as piscinas, porque tudo é muito agendado. Então, fala um pouquinho, Renato, senão eu já tenho falado tudo. Não, é verdade. Você conhece melhor do que eu lá. Então, o nosso Volcano Bay é o parque mais novo da Universal, é o parque mais novo da Flórida, sendo bem direto. Ele é o parque aquático mais tecnológico do mundo, é o parque aquático mais temático do mundo. Eu diria para você que hoje, para mim, é o parque mais bonito de Orlando. Logo quando você chega, você vê um vulcão gigante, que a gente chama ele de Krakatau, que ele tem 61 metros de altura. Então, eu, na verdade, assim, está sendo muito difícil essa conexão, mas a gente vai conseguindo. O Vulcano, como o Renato estava dizendo, logo que a gente entra em Orlando, se a gente vem de carro, a gente entra em Orlando, logo a gente entra em Orlando, a gente identifica que está chegando justamente porque o vulcão, o grande vulcão, que é o Volcano Bay, é um vulcão, né? Ele entra, a gente já percebe ele do nosso lado direito, quando a gente está entrando em Orlando. Então, é um parque lindo, é um parque impressionante, realmente, ele. Deixa eu ver. Vou chamar Renato de novo. E assim, eu fui no Vulcano ano passado, sem o grupo. Então, assim, fora da temporada, é muito mais tranquilo de você visitar o parque, porque a gente não fica naquela correria de tomar conta dos meninos. Então, Renato me deu umas dicas de onde tem o melhor canto para deixar o pessoal. Eu já notei que em 2021 a gente vai levar o grupo justamente para esses cantos. E foi muito boa essa experiência lá no Vulcano que eu tive. a gente pode testar na prática, né, Guilherme? Ali, Isso. as atrações mais radicais, as atrações mais legais, a corredeira, que é sensacional, assim, você fica 2 horas rodando infinitamente, porque ela é muito divertida. A Krakatau Aquacoaster, que é a primeira montanha-russa do mundo de parque aquático, e não é radical, tá, Maria Amélia? Essa você pode ir tranquilo. Ela tem um sistema magnético, então é incrível como o bote que você está indo, ele começa a acelerar e você não sabe como ele dá onde está saindo essa força para acelerar, mas é desse sistema magnético. Então, o sistema da Tapu-Tapu, né? Porque as filas no parque são virtuais e quem gera essas filas é o dispositivo que todo mundo recebe na entrada do parque. Então, por isso que ele é considerado o parque aquático mais tecnológico do mundo. Então, são experiências incríveis e funciona para todo o público, né? Aquele público que quer tecnologias, atrações, ou para aquele público que quer relaxar, descansar um pouco mais. Lembra que Orlando é quente pra caramba, você dá uma queda no ritmo da sua viagem, funciona muito bem também o Volcano Bay desse lado.
Isso é até curioso, porque muitas vezes os meninos terminam que fazem poucas atrações no Vulcano, apesar do parque ter várias atrações, mas eles resolvem ficar na corredeira, na piscina de ondas. Então, assim, cada um aproveita o Vulcano da forma que acha melhor. E eu acho que o parque é perfeito por isso, porque ele te dá essa opção de você poder descansar, de você poder curtir as atrações. E assim, o que é bem interessante, nós costumamos, nossos consultores, nossos vendedores costumam orientar os passageiros se for numa época em que não tenha frio, se for numa época em que não tenha possibilidade climática de ir, que compre o ingresso de 3 dias, né, que dê direito ao Volcano Bay. Outra coisa assim, muito importante que a gente costuma orientar todos os nossos passageiros o parque, esses dois parques, os dois parques principais da Universal, tanto o Universal Studios como o Island of Adventure, eles são parques para ser feito cada um em um dia. Mesmo que a pessoa esteja com disponibilidade de comprar um Express Day, que é um ticket que lhe dá direito. Eu estou falando, Renato, sobre que a gente orienta a todo mundo a cada um dia viver um parque. Não tentar viver 2 parques em um dia. Mesmo comprando o fenomenal Express, que a Universal tem, que aí Renato pode explicar mais um pouquinho, que é um bilhete extra que você compra para você não entrar em fila. Você vai em todas as atrações. Mas os 2 parques da Universal são parques que têm locais muito agradáveis para se curtir. Entre uma atração e outra, você sempre tem uma loja agradável, você tem uma doceira, uma loja de doce agradável, você tem um bar agradável para se você for adulto, você tem uma série de coisas que vai lhe envolver. Você tem um bom restaurante onde você pode agendar para ir e não estar só no fast food. Então, assim, a gente costuma. É gostoso você sair com o tempo para você curtir o City Walk, para você curtir essa parte de lazer e entretenimento que tem na Universal, que ela oferece uma gama de restaurantes maravilhosos, uma gama de restaurante temático, como o NBA. Tem o Bubba Gump. O Bubba Gump, que é especializado em temos lá o Tom Chocolate Empório, que está fazendo um sucesso muito o Empório do Chocolate, né? Então, assim... tem para culinária. Não entra na nossa cabeça orientar nunca um passageiro que ele faça os 2 parques no mesmo dia. É muito corrida só para bater atração. Não, as coisas lá têm que ser bem vividas, né? Então, é verdade, faz sentido. Sempre pelo menos um dia por parque é o aconselhável. E o City Walk, lembra sempre, quem é hóspede da Universal, ele tem um City Walk para chamar de seu, né? Tem muito hóspede da Universal que é muito comum ele jantar todas as noites no City Walk, ver um cinema no City Walk, porque ele está a poucos passos do seu hotel. Então, essa é uma informação também muito interessante. É verdade. E assim, o combo de ingresso Universal, o Island e o Vulcano, para você acrescentar o Vulcano, é uma diferença muito pequena. Então, vale super a pena. É quase como se você estivesse levando esse 3º dia. Então, vale muito a pena a você fazer isso. Então, assim, e se você tem uma programação muitos dias, você tem determinado tipo de ingresso que você pode ir até 3 dias nos parques. Então, assim, eu com minha família, quando a gente vai com menos corrido, nós já fomos mais de um dia a um parque, a um Island, a um Universal. Decidimos curtir ele, fazer com calma, vamos para o hotel, depois voltamos no outro dia, continuamos a fazer o parque. Então, isso é interessante. É por isso que é muito importante essa casadinha, essa combinação de hóspede do hotel e o parque, né? Isso. Então, e como nossos ingressos dão direito a todos os parques, a gente às vezes entra pelo Island, pega o trem do Harry Potter e faz o Universal e faz todo o Harry Potter. Então, tem várias possibilidades de fazer o Parque da Universal. É uma vantagem muito grande. Isso. É engraçado, é uma coisa que eu introduzi isso há uns 2 anos, 3 anos atrás. A expectativa do Harry Potter é tão grande que a gente começa o mundo Universal pelo Harry Potter. Então, eu entro pelo fundo do Universal Studios, faço o Harry Potter do lado da Universal, atravesso o trem e completo com muita calma o mundo de Harry Potter.
só então eu entro no Island of Adventure. Então, assim, eu num dia só, a gente costuma fazer o mundo de Harry Potter. Então, assim, para os meninos é uma emoção imensa. E eu estou aproveitando dizer aqui, que eu sei que tem outras pessoas nos assistindo, que façam isso. Vocês vão ver que experiência maravilhosa você vai achar que você fez 3 dias diferentes do parque. Um Harry Potter, um Island e um Adventure. E um Universal. Porque, na verdade, você viveu um bloco inteiro de Harry Potter. É muito interessante. É lindo aquele mundo, Renato. Oi, Renato, foram tantas coisas boas, né, que a gente conversou aqui. Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Eu sei que já tomamos muito seu tempo. Nós tivemos um problema técnico com Cláudia. Quando acabar com você, a gente vai tentar chamar ela para ela rapidamente falar um pouquinho sobre a cidade de Orlando. Olha, é sempre um prazer poder estar falando sobre o destino que a gente tanto ama, né? A gente trabalha com destino, mas é um prazer poder olhar com algo que a gente acredita, que a gente sabe que faz a felicidade das pessoas e que a gente gosta, né? Só completando que existe ingresso especial, que é o Explorer, de 14 dias para o mercado brasileiro. Então, tudo isso que a gente falou aqui, você tem tempo de sobra aí para curtir bastante. Agradeço muito a presença, o convite de vocês aqui. Também é um prazer estar com a Cláudia da Pegasus, para ela dar um panorama aí para a gente, como tá as coisas lá na cidade, localmente. Um grande abraço. Eu estou aqui à disposição de vocês sempre que a gente for bater um papo legal como esse. Obrigada, Renato. Fique com Deus, se cuide, se obrigado. proteja, para que muito em breve estejamos tendo a possibilidade de estar junto, convivendo e fazer um encontro mais pessoal. Então, muito obrigada a você pelo seu tempo. Espero que a gente possa, que nossa parceria possa durar muitos e muitos anos. Então, muito obrigada. Desejo essencialmente saúde para todos aqui da live, para todos aí da Aerotour, para todos nós, que é o que a gente precisa nesse momento, porque logo, logo estaremos nos divertindo juntos lá nos parques da Universal. Um grande abraço e beijo. Muito obrigada. Outro grande. Abraço. Até. Vamos chamar. Bom, gente, foi nossa conversa com o Renato. Espero que vocês tenham gostado bastante. Isso faz parte de uma série de lives que a gente está preparando para vocês. Algumas outras novidades ao longo dessas próximas semanas. Vamos ter outros convidados, certo? Então, assim, quase que nós estamos fazendo uma TV Aerotour Team para informar vocês, para deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo e, principalmente, para que a gente possa ser condutores dos sonhos de vocês. Eu digo sempre o seguinte, aquilo que segue para mim, eu gosto de passar para os outros. Esse mundo, ele sempre, todo mundo, a gente tem que continuar passando o sonho, porque quando tudo isso passar, a gente sempre vai lembrar de quem fez a gente sonhar. Então, o nosso objetivo é esse. Vamos ver se Cláudia está aqui, para que a gente possa... Eu vou ativar os comentários também, caso alguém queira falar alguma coisa, queira tirar alguma dúvida. Vou botar o óculos, né, para ler. Alguma consideração. Então, vamos ver se a Cláudia está aqui online. Se ela não tiver, a gente já conclui. Mas, assim, foi muito bom nosso bate-papo com o Renato. Renato, ele nos ajuda muito lá em Orlando, assim. Para a Aerotour estar sempre na frente, para a Aerotour sempre saber as novidades, assim. A gente botou os nossos clientes no Surfside com menos de 2 meses, menos de 2 semanas de inauguração. Então, assim, Renato nos ajuda muito nessa parte. Está procurando Cláudia. Cláudia aqui, ela não está online, deve ter perdido o horário da live, mas... Ou com algum problema de conexão, mas com certeza a gente fica devendo isso, né? Mas a gente chama ela em outra oportunidade. Então, assim, espero que vocês realmente tenham gostado e podem mandar algumas sugestões, o que vocês gostariam de ouvir, que a gente possa vir aqui conversar com vocês, mostrar mais informações a vocês. Então, assim, bom,
É isso, né, Gui? É isso. Muito obrigado a todos e se cuidem aí. Muita saúde. Fique em casa, se cuide. Eu sei que em pouquíssimo tempo tudo isso vai voltar à sua normalidade. Nós vamos poder voltar a circular, a conviver, ver nossas famílias e nos divertir muito, né? Nossa viagem 2021, ela será excepcional. Estamos aqui, todas essas lives, elas já fazem parte de nossos projetos, nosso planejamento para 2021. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. Vocês fazem com que a gente tenha vontade de continuar. Então, um grande beijo para cada um de vocês e fiquem se cuidando. Até mais.